Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, Pablo Corsino. E estamos de volta com o Corsino Cast, trazendo os convidados para bater um papo sobre diversas áreas. E o convidado de hoje nesse retorno é o meu grande amigo Lucas Veiga. E eu vou deixar com que ele se apresente um pouco. E como de costume, não temos roteiro, vamos bater um papo de forma descontraída e aí, no desenrolar, a gente flui mais, tá bom? Se apresenta. Quem é o Lucas Veiga pro pessoal? Prazer, meu nome é Lucas Veiga. Para quem não me conhece, eu continuo sendo Lucas Veiga. Sou pastor da Igreja Batista da Lagoinha de Palmas. Sou formado pelo Seminário Teológico Carisma da Lagoinha de Belo Horizonte. Sou teólogo pela Faculdade Unida de Vitória. E sou mestrando em Bíblia pela Universidade do Discípulo. Então, tô aqui. E você vê que eu não sou formado em nada, conversando. O cara quase puxou. Mas, cara, isso aí é uma polêmica muito grande, porque assim, parece que aqui no Brasil parece que foi imposto você ter um diploma pra você ser considerado alguma coisa, né? Então, assim, aí a gente pega e vê que uma pessoa com diploma vai ver na faculdade mesmo, é inacreditável, um professor com PhD, com uns 15 PhD, o cara é pós-doc não sei o que, não consegue abrir uma chamada de vídeo pra uma turma numa faculdade, isso é um absurdo. Então assim, isso é uma prova viva que foi imposto a gente considerar que a pessoa é um sabedor de todo o conhecimento só porque a pessoa tem um diploma, e tem um monte de aluno aí que fica vagabundando na turma. Nossa, é um trem assim e não pega pra absorver. Só quer terminar o curso logo de qualquer jeito, pegar o diploma e dizer que ele é o conhecedor de toda a sabedoria. Mas enfim, polêmicas à parte. O que eu sempre falo, a faculdade em si é uma coisa muito boa, mano. Eu sempre falo, gente, se você quer fazer algo, faça. Mas saiba o que você está fazendo. Porque tem muita gente que vai fazer por causa do pai, por causa da mãe, porque falou que é bom, porque falou que não sei o que, e tudo mais. Mas enfim, fica... Assim, se bem que eu não tô desmerecendo, pelo contrário. Além de ser teólogo, eu sou biomédico, sou farmacêutico. Pois é. Porque eu quis ir lá dentro da faculdade, eu queria aprender. Então, se eu tô na faculdade pra aprender, não é porque eu tô querendo ter o objetivo de ter um diploma, né? Eu queria aprender antes de tudo. Então, tem que ter um objetivo na faculdade. E não só, né? Igual você falou, vou fazer por causa da minha mãe. Não, eu vou fazer porque eu gosto, eu quero aprender e eu quero trabalhar naquilo que eu amo fazer, né? Então, enfim. Mas, mano, por que antes de você fazer teologia bíblica tudo mais, você quis fazer essas duas? Foi biomedicina e farmácia. Por que motivo mesmo assim? Você sempre quis isso? Foi um objetivo? Ou foi algo que você falou, não, isso vai ser bom pro igreja, pro pastoreio e tudo mais? Ou foi, vou fazer porque eu sempre achei bacana e tal? Como é que foi isso? Então, cara, mais ou menos assim, da biomedicina eu era muito novo, né? Eu tinha, sei lá, eu tinha uns 17 anos, era adolescente de 18 anos, então eu achava que só tinha medicina na frente, eu achava bonito, fui fazer. Aí, basicamente isso. Faz a mesma coisa. Né? Aí, assim, eu tranquei, fui pra Belo Horizonte fazer o seminário, voltei. Aí eu voltei já com a cabeça mais aberta. Não, eu vou terminar porque eu tenho que terminar aquilo que eu começo, né? Terminei. Achei maravilhoso o curso, não sei o quê. Fui pro mercado. Frustrei muito com o mercado de trabalho, porque a faculdade nem sempre diz com que é a realidade do mercado, né? Então, mas tudo que eu aprendi, eu apliquei lá, obviamente. Mas pelo mercado de trabalho eu desisti. Não tem como sustentar uma família pelo tanto que ganha, né? Então, aí eu comecei a fazer farmácia. Que realmente é algo que eu me interessei. Sim. Porque eu comecei a me interessar nessa área de medicamento. De saúde, tudo mais. Nossa, descobri os medicamentos, pra que serve e tal, que não sei o quê. Então, eu acabei entrando na onda de farmácia. E comecei a seguir a vida de uma farmácia. Só que aí, quando eu fui formar pra entrar no mercado de trabalho, que, aliás, eu tinha muita oportunidade pra trabalhar, aí veio essa proposta, que realmente foi um chamado de Deus para poder cuidar de uma igreja, né? Então, eu decidi abandonar a farmácia para poder fazer para poder servir na igreja. Entendi. Né? Então, se não fosse realmente uma chamada de Deus, eu estaria trabalhando como farmacêutico. Mas não quer dizer que eu não dê aquela assistência farmacêutica para os membros da igreja, que acontece demais da conta. Sempre direciono. Tem um irmão que me liga me perguntando, pastor, olha, eu tenho esses medicamentos, né? Pra que serve? Aí eu, como farmacêutico, apesar de ter o diplomado, né, graduado em farmácia, eu tenho que ter assistência. Eu pegava assim, não, sim, serve pra isso, tome o medicamento, né? Eu sempre acompanho, né? Não deixo de acompanhar, né? Entendi. Mas a questão de ser pastor, você sempre quis? Ou foi algo depois, já que você estava mais velho, você falou, não,
eu quero isso? Ou foi algo que veio desde novo, você via pastores falar, nossa, é massa e tudo mais? Ou foi algo mais recente? Então, Porque cara, tem gente que desde criancinha fala assim, cara, eu quero ser pastor, eu quero isso, eu quero aquilo. Ou com você foi um pouco mais pra frente? eu nunca quis ser pastor na minha vida. Nunca, nunca, nunca. E até mesmo eu sou pastor hoje porque é um chamado que o Senhor deixou bem claro pra mim, que é assim, vai filhão. Tipo, literalmente. Se joga. Mas a princípio eu tive muita resistência, né? Então assim, o que me chamou mesmo foi Deus, mas eu nunca quis. Nunca quis. Naturalmente foi acontecendo e quando veio a proposta, eu sempre quis ser mais auxiliar. Sempre gostei de trabalhar como auxiliar. Nunca gostei de estar em palestra, nunca gostei de estar em palco. Até mesmo uma coisa que eu sempre compartilho, né, com os meus. Até mesmo com o meu discipulador, até mesmo com os meus discípulos, é uma coisa que eu deixo bem claro, gente. Eu não gosto de pregar. Eu não gosto de estar em evidência. Eu não gosto de aparecer num palco. Olha, gente, olha eu tô aqui pregando, tal. Eu sempre fui de dar aula. Eu gosto de estar muito nos bastidores ensinando a igreja. Sim, eu lembro. É o meu chamado. Né? É o meu chamado. Eu sou um mestre, né? Então, eu tive muita resistência a princípio por conta disso, né? Mas aí quando Deus deu uma voz bem clara a respeito disso, aí eu falei assim, não, vai. E aí meu discipulador falou bem claro, né? O pastor Maxwell, ele falou assim... filho, isso faz parte daquilo que Deus te chamou. Então você tem que entrar, você tem que fazer. E aí eu falei assim, então tá. Aí eu fui. Na prática, tô conseguindo ir bem até então, né? Ninguém até mesmo falou nada, mas realmente não é o meu forte, né? Entendi. Eu, por exemplo, eu sempre desde criança, eu sempre tive o chamado pra isso, né? Pra estar na frente, pra ensinar. Até então, eu sempre fui mais desenvolto pra isso, né? Mas foi algo também, eu falei, mano, senhor, eu não quero isso, entendeu? É engraçado que como as coisas, tipo, as coisas espirituais são diferentes das naturais, assim, porque naturalmente eu nunca quis, mas é engraçado que como Deus acaba te conduzindo e você acaba se tornando a ser, entendeu? É muito engraçado isso. Então, é uma coisa que pelo menos eu reparei na minha vida, assim, eu não gostava de pregar, nunca me dei bem com pregação e hoje eu consigo me dar bem com a pregação, consigo pegar certinho no tempo. Eu lembro na época, na Paz Church, o Willi falou assim, o pastor Willi de lá, ele falou assim, Lucas, olha, você vai dar um tempinho pra poder pregar na oferta. Aí, quantos minutos de oferta? 7 minutos. Cara, 7 minutos pra um metro é uma tortura pra mim. É uma tortura pra mim. Porque quem vai ensinar, tipo, fica em pé, se brincar, fica até 5 horas palestrando tranquilo, né? Mas 7 minutos, aí naquela época eu tinha muita dificuldade. Hoje não, cara, eu consegui aprender. O pessoal às vezes me entrega, tipo, 20 minutos de pregação. Consigo encaixar certinho. 30 minutos eu consigo encaixar certinho. Cara, é uma prática, né? Eu descobri que é uma prática. Eu vi, eu acho que foi no Hub, parece, quem tava falando foi o Luciano. Ele falou, cara, a coisa que eu tinha mais dificuldade era falar sobre algum tema nos stories. Porque imagina eu explicar sobre esse assunto em 30 segundos. Não tem como. Não tem como, porque eu preciso. Aí, mas foi... Ele falou que foi uma prática que ele foi desenvolvendo com o passar do tempo, porque hoje, quer ou não quer, principalmente se tratando de vídeos, redes sociais, o quanto mais rápido você for, muito melhor, né? Mas, mano, beleza, tá tudo lindo, pastor e tal, mas agora vamos voltar lá atrás. Como que era o Lucas mais novo, com seus 12, 13 anos? Você nasceu no berço evangélico, que nem dizem, né? Berço Shalom, se algum empreendedor quiser criar esse berço. Engraçado. Não, e eu vi, cara, no Mercado Livre, eu tava... você sabe, eu gosto muito de meme. Aí eu fui ver lá o cara vendendo... Tava um meme falando berço evangélico, R$200. Era foto de um berço normal, tá ligado? Marca Shalom. É sério, eu não sei se era marca Shalom, mas era engraçado, era. Com certeza, porque sempre fala isso, né? Berço evangélico e tudo mais. Mas usando esse termo, você... nasceu nesse contexto ou você não nasceu assim? Como é que foi lá atrás? Não, sim, eu sempre nasci em berço evangélico. Nossa, não, uma vez. Hã? Você só nasceu uma vez. É, verdade. Não, nasci de novo. Então, em Cristo Jesus, nasci 2 vezes. Mas sim, eu nasci em berço evangélico. Meus pais faziam parte da cristã evangélica lá em Goiânia, na Vila Redenção. Então eles eram
Eu tava lá, né? Uhum. Eu tava nessa igreja. Eu tava nessa igreja. Eles congregavam lá. Aham. E aí, e sempre assim, fiz parte. Acho que foi. Mas, tá. Porque eu, Pablo, quando eu fui criado num certo contexto da bleia, então sempre foi muito rígido, né, e tudo mais. Então, assim, teve uma certa época que eu falei, mano, já que eu não posso nada, eu posso. Aí eu saí fora, tá ligado? Eu passei uns 5 anos, fiz tudo que eu podia fazer de errado e tudo. Você teve isso ou não teve? Você sempre foi tudo certinho, foi pra igreja, tudo bonitinho? Sim, sempre tem. Na verdade, eu acho que até mesmo isso é um paradoxo, porque assim, às vezes as pessoas acreditam que apenas pelo fato de ter, não estou na igreja, a pessoa acredita que ela tá... Não é desviada, mas tipo, caiu na fé, perdeu a fé. E, na verdade é isso, existem pessoas dentro da igreja que estão perdendo a fé dentro da igreja. Então, assim, isso é um paradoxo assim que deve ser bem analisado na luz da palavra, né? Mas nesse contexto mais popular, assim, dessa teologia popular, eu tive sim, né? Nos meus 18, por aí. Porque, assim, eu nasci na cristã evangélica, no final dos anos 80, início dos anos 90, né? Tranquilo. E lá a igreja era muito rígida. Não no sentido, não tinha pentecostalismo lá dentro, né? Não era renovada, nem nudo, era tradicional mesmo, de, por exemplo, não poder bater palma, de, tipo, ter o horário certinho das programações e tudo. Se falasse em línguas, eu tivesse até mesmo um louvor e toda aquela tipo, adoração, fechar o olho, levantar e eu... Nossa, já era excomungado na hora. Era direto pro banco, era chamado pro conselho pra conversar, assim. E literalmente foi estupim, né? Porque pra minha família sair dessa igreja, porque a minha mãe, ela tava acontecendo um movimento de renovação espiritual aqui no Brasil. Sim. Então, um movimento avivalista, né? Entre os anos 90. E aí minha mãe pegou essa onda do movimento pentecostal, chamava algumas irmãs pra orar e entrava no reteté e tal. Aí teve um dia que minha mãe foi ministrar um louvor lá, que era literalmente abrir o hino e começar a ler o hino, né? Hino da harpa, né? Então ela começou a ler o hino e começou a rolar um movimento espiritual lá dentro, né? O Espírito Santo começou a descer em todo mundo lá e o trem começou a pegar fogo. Aí no outro dia, na segunda-feira, o conselho chamou ela e colocou e começou a bater de frente, né? E aí o meu pai não aceitou muito, né? Aí nesse contexto a gente se retirou, né? Minha família se retirou dessa igreja, né? Nesse contexto de igreja. E aí nós começamos a conviver num outro... Eu estava passando por essa fase no final dos anos 90, início dos anos 2000, para essa outra fase da igreja que está vivendo, que a gente chama de... internacionalmente a gente conhece como pós-denominacionismo, que hoje a gente conhece como, aqui no Brasil, a gente conhece como neopentecostal. Sim. Então nós fomos para uma igreja neopentecostal. Então, tipo assim, foi de 8 a 80, né? E lá já tinha batismo no Espírito Santo, era naquela época que começou o movimento do encontro com Deus. Lógico, não foi assim de uma hora para outra, né? Porque a igreja onde eu congregava era naquele movimento que era, tipo, os grupos familiares, né? Tipo, não era igual a célula hoje, que era 1 hora. Tipo, o grupo familiar era tipo uma noite inteira, né? Pra mim, quando criança, na época, era torturante. Eu ficava louco pra ir embora. Ia dormir também, né? Ficava lá no chão e ficava... Então, assim, mas tinha, né? Mas estava acontecendo esse movimento, né? E aí até lá eu fiquei nessa congregação, fiquei até 2017, né? Aí, isso vindo pra cá, pra Palmas e tudo, né? Sempre nessa mesma igreja, né? Aí depois, né? Eu fui pra Past Church, depois fui convidado pra ser pastor da Lagoinha e aí hoje eu tô aqui. Você nasceu em Goiânia. Nasci em Goiânia. Aí de Goiânia você veio pra Palmas em 2003. 2003. Aí você ficava Palmas, Goiânia, Goiânia, Palmas? Assim, no começo era mais. Era, né? Porque a igreja que a gente congregava era sede, né? Então, a gente ia muito pra lá quando tinha congresso e tudo. Porque, assim, ainda Palmas é um pouco, melhorou bastante. Mas naquela época, tipo, era a capital longe de tudo e literalmente você não tinha contato com ninguém. Antigamente era pior. Palmas tem gente lá, tem shopping, né? Tem índio. Tem índio lá ainda, tem onça e tudo mais. Você dorme na oca? Sim, com certeza. Igual aquele meme do cara, assim, você é da Amazônia? Sou. Como é que você tá falando comigo? Assim, o cara, pelo um pedaço de uma mandioca. Não, o pessoal zoava. Chegava em Goiânia, o pessoal zoava demais. Ficava assim, lá tem muito índio, que não sei o quê. Lá era oca. Você mora na oca, né? Assim, sim, moro na oca, né? Eu zoava, né, com os caras. A gente, meu animal de estimação é uma onça
calça pintada. Então, era tipo essas coisas. A gente brinca com jacaré. Tinha uns absurdos assim. Agora, muito comum. Mas agora, vindo um pouco mais pra frente tudo. Hoje, o Lucas como pastor, qual que a diferença que você vê de eu melhorar mais essa pergunta? Você hoje, como pastor, qual a dificuldade que você vê que tem nas igrejas como um todo que você não via antes como um membro, entendeu? Que, nossa, hoje eu vivo isso, vivencio isso, que antes eu não percebia, eu não via, precisa ser melhorado e tudo mais, sabe? Assim, o que na minha, que precisa melhorar nas outras igrejas? No contexto geral, entendeu? Assim, se for no contexto geral, de olhando todas as igrejas, é uma coisa que eu acho que eu nunca... já entendia que era assim, né? Que eu acho que precisa hoje. Por exemplo, em relação ao conhecimento teológico. Eu vejo muitos pastores que são analfabetos teológicos que não leiam a Bíblia, não sabem interpretar a Bíblia, não sabem o que a Bíblia diz que está escrito e ensinam pessoas, né? Eu acho isso uma irresponsabilidade muito grande. Sim. Porque, principalmente pelo fato de ser pastor. E já entra o meu lado que eu vi, que eu encontrei como dificuldade hoje, né? Como pastor. Que eu via o peso de responsabilidade em dizer e falar qualquer coisa. Eu não posso falar qualquer coisa. Percebi isso. Né? Assim, e se eu for falar, eu tenho que falar da maneira certa. Existe a mensagem certa, mas ela tem que ser passada da maneira correta, né? Para que todos possam entender, né? Então, assim, então, isso é uma dificuldade muito grande que eu vejo nas outras igrejas e o que eu vejo eu como pastor. De, tipo, que as igrejas precisam ter a responsabilidade de ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, passar o que a Bíblia diz e não só no achismo do cara. E ao mesmo tempo falar o que a Bíblia diz da maneira que as pessoas vão absorver a ideia. Entendi. Porque, cara, hoje em dia tá chato mesmo mexer com gente. Eu achava que não. Mas o peso é muito grande. Por exemplo, teve uma vez que eu falei literalmente no púlpito da igreja, que eu falei realmente sobre pecado. Que é uma coisa que eu não deixo de falar sobre o que a Bíblia diz. Isso. Sim. Tanto é que na Lagoinha tem isso. Sim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Todo domingo a gente fala a nossa declaração de fé porque nós somos biblicistas, nós somos fundamentalistas mesmo. Lógico, não fundamentalistas de ser analfabeto teológico, de eu tô lendo é assim, pronto. Não, no sentido de olhar, ter observância da palavra, estudo da palavra, né? Então, uma vez eu falei sobre divórcio na igreja, eu falei assim, olha, divórcio é só em adultério. Né? E isso de último caso, porque em Malaquias é bem claro que o Senhor abomina o divórcio. Enfim, teve gente que levantou e foi embora, porque não concordava. Então, tipo, e ao mesmo tempo, tipo, esse lado mais bíblico, né? Eu passo de uma maneira correta, tipo, maneira exatamente como deve ser passado, de uma maneira que todos vão entender o princípio. Né? Sim, com certeza. E não como regra. Entendi. Porque é diferente. Por isso que tem pessoas que levantam e vão embora, porque acham que é uma regra. Então, assim, eu tenho que passar que isso é um princípio bíblico. Então, eu comecei a passar, por exemplo, olha, a Bíblia é bem clara, em João, capítulo 17, eu não me recordo agora, 14, 17, já esqueci já. Assim, olha, se você me ama, você tem que amar os mandamentos. Né? Então, assim, nesse contexto, eu começo a passar, gente, vocês se dizem cristãos, você crê que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador, mas você precisa ter observância nos mandamentos do Senhor. Então, assim, leia o Mateus. Vai ler Mateus, vê o que o próprio Jesus diz, porque vai tirar o foco, assim, olha, é Cristo que fala isso e vai tirar o foco, vai tirar o foco que o pastor que está falando nisso e vai entrar no foco que é Cristo que está falando isso, né? Então, isso daí foi uma coisa que eu comecei a direcionar, ao invés de simplesmente falar, olha, a Bíblia fala isso, você tem que fazer isso. Não. Tem que falar assim, a pessoa tem que entender o princípio, o motivo que ela é cristã. Então, assim, diretamente essa dificuldade, tipo, que eu vi na minha pessoa em falar o que realmente deve ser dito na palavra e que as pessoas chegam e entendam o que eu tô querendo passar. Entende? Porque muitas vezes eu vou falar uma coisa e a pessoa não entende o princípio de ser cristão, o princípio que a pessoa seja dita que, tipo, que considere, nossa, eu sou cristão, né? A pessoa reflita nisso, porque quando eu vou já botar um monte de regra na mesa, o pessoal vai achar que é religiosidade, não é isso. Aí a pessoa, não concordo com isso, entendeu? Aí a pessoa, por isso que muitos cristãos não entendem, por exemplo, por que você não bebe bebida alcoólica? Eu não estou falando a respeito literalmente tipo, porque é a minha religião, né? Mas por causa do princípio, né, que eu não faço,
né? Então, é literalmente isso. Aí as pessoas começaram a ter uma reflexão, por que é que elas não fazem? Então, assim, a primeira coisa que eu tive, que ainda tenho dificuldade, que é uma coisa que eu acho um absurdo, até mesmo cristãos se dizem cristãos e não sabem, a respeito, por exemplo, do evangelho. Eu chego num irmão e pergunto, vem cá, o que é o evangelho? Tem pessoa que não sabe me responder o que é o evangelho. Cara, assim, o evangelho é tipo, a base da fé cristã. Lucas, agora, pra quem tá vendo esse vídeo e talvez não saiba o que é o evangelho. O que é o evangelho, Tá, Lucas? o evangelho é assim, de maneira bem básica, né? Sim, com certeza. Né? Mas a maneira bem básica é o seguinte, os homens estavam perdidos por conta da queda de Adão e Eva, eles continuaram perdidos e não havia resgate até que Deus intervisse e apresentasse, e como promessa apresentasse a sombra da salvação, sim, que é Cristo Jesus. Então Jesus veio para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E pela obra do sangue derramado na cruz, a obra da cruz, e pela confiança nessa obra, todo aquele que crê com o coração e confessa com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, seja salvo, né? É isso. Então, é simples, gente. Mas se bem que, apesar do evangelho, ele não pode ser simplesmente da boca pra fora, sim, né? Ah, eu sei que é isso, né? Falar racionalmente. Porque é literalmente, é uma coisa que realmente que Paulo fala que é um mistério, é uma coisa assim que não dá pra entender. É, que quando você entende, parece que cai uma ficha, parece que vem algo realmente sobrenatural, né? É que nem aquela certeza de você... Eu sei. Como? Não sei. Eu só sei que eu sei. Exatamente. Que eu sei, entendeu? É mais ou menos isso, entendeu? É uma certeza que ninguém vai entender. Tanto é que uma coisa que a gente sempre costuma debater, né? Durante as aulas lá nos cursos que nós temos lá. A gente abre esse campo de debate e aí ela pega e fala assim, olha, o evangelho é uma loucura. Não faz sentido uma pessoa que morreu 2000 anos para trás, que eu nunca vi ela, que eu não conheci ela, de repente eu trago essa mensagem e vem uma certeza que ela realmente morreu por mim e me salvou. Então, é uma certeza, é uma experiência totalmente... É única. Transcendente, assim. É mais ou menos isso. Assim, se for pra considerar, assim, a palavra mais nerd, assim, da academia, da faculdade, é isso. É uma experiência transcendente, inexplicável. Então, por isso que, sim, tem uma diferença, né? Da pessoa, da pessoa do berço da igreja, né? E a pessoa realmente transformada em Cristo. Que a gente consegue perceber claramente. Uma pessoa que é transformada em Cristo nessa experiência, nessa graça especial, né? Nesse poder da graça, né? A gente consegue observar, a pessoa só fala de Jesus. Ela só fala de Jesus, só quer saber de Jesus, tudo é Jesus. Os familiares começam a achar ela insuportável até. E então, aí numa pessoa que nasceu no berço, a gente não vê isso, né? Tanto é que a gente começou a levantar nesse debate nas aulas, né? Sobre a respeito do evangelismo, da prática do evangelismo, né? Aí entra muito nessas questões. Eu falo até por mim mesmo, até meus 14, 15 anos, como eu também cresci, né? Então eu ia pro culto, eu ia pra igreja, eu tinha que fazer aquilo porque minha mãe ia, eu tava fazendo, entendeu? Até teve um momento que, do nada, né? A ficha caiu. E quando a ficha cai, não tem como você explicar e repassar isso. Mas a ficha cai, entendeu? E é o que eu sempre falo pra todo mundo. Falei, gente, você tem que buscar na palavra. E entender a palavra como ela é simples, entendeu? Que nem você antes estava falando, que eu vejo muito como... dificuldade em si, porque ela fala lá, não. Não é não. Sim é sim. Aí a pessoa, não, esse não aqui, talvez, ele quer dizer isso, entendeu? Então, eles começam a criar algo em volta da Bíblia para justificar o erro dele, a falha dele, ou tentar entender da forma que ele quer entender. E eu vejo que isso é no modo geral, que eu falo, cara, a melhor forma de você entender e compreender e mudar a sua forma de pensar é você ir para a Bíblia, é você estudar e literalmente não ler como, sei vou ler 2, 3 capítulos hoje. Porque eu tinha muito como meta, não, vou ler 2, 3 capítulos, mas lia por ler. E não adianta de nada, entendeu? Vai virar, tipo, literalmente um método, né? Um método de, vou ler 3 capítulos hoje. Eu falei, cara, é muito melhor você ler um e ler ele, entender, compreender e meditar nele, você ler ele várias vezes e entender aquilo, que eu acho que todo cristão deveria, no mínimo, estar fazendo isso. Porque eu acho que seria muito mais... Por isso, assim, virou, tipo, uma banalização. Tanto é que
Que eu falei assim, gente, você não pode dizer que é cristão se você não entende o que é ser cristão. Por que você é cristão? Você pode ser, eu falei uma coisa muito, falei assim, olha, é claro, vocês são membros da Batista da Lagoinha, mas não quer dizer que vocês são cristãos. Vocês precisam entender o que é cristianismo. Na verdade, até mesmo vocês precisam... não, na verdade não. Depois de ser membro, antes de ser membro da Batista da Lagoinha, já tem conhecimento, mas para se tornar um membro, porque a gente tem um processo, né? Sim. Que a gente prega muito sobre evangelho e tudo, né? Tem o batismo, quem é membro da Lagoinha só pode ser membro se for batizado, então, enfim. Isso é parte dentro da nossa igreja, né? Os processos que a gente tem lá dentro. Mas antes disso, né? Antes de ser membro da Lagoinha, você precisa ser cristão, você precisa saber o que é cristão. Não adianta eu falar assim, olha, eu tô na Igreja Batista da Lagoinha, eu venho aqui todo domingo na Igreja Batista da Lagoinha. Mas, cara, você não é cristão, não entende os princípios do cristianismo, do que é ser escravo de Cristo, se entregar a sua vida para Cristo e viver para Cristo. É totalmente diferente, né? Então, isso acaba levando uma reflexão, né? No domingo e tal, e a gente falando da leitura da palavra, que simplesmente também a racionalização também não é a certeza, é algo espiritual. Que é a coisa que você tá falando assim, por exemplo, de ler, meditar, vai lá na Bíblia, medita, né? Só que se não tiver o Espírito Santo para dar essa certeza, tipo, essa girar a chave, né? Não adianta, entendeu? Não adianta. Sim. E aí, voltando no que você tava falando a respeito da minha vida, né? Uhum. Teve um momento, sim, que eu acabei... Eu tava só na prática, vivendo só porque meus pais iam indo. Mas aí aos 18 anos, quando eu cheguei na faculdade, né? Meus pais sempre foram super protetores, né? Aí quando eu cheguei na faculdade, comecei a ver os amiguinhos. Eu vi os amiguinhos tudo curtindo a vida. Falando, cara, não tem nada a ver. Aí assim, pô, vou entrar na onda dos moleques, né? Acho que foi lá pros... Aí, de repente, depois de formado, que eu peguei e falei assim, cara, quer saber? Eu vou ler a Bíblia, né? Comecei a ler a Bíblia. E eu li justamente essa passagem de João. Eu falei assim, Deus, pelo amor de Deus, todo mundo... Deus pelo amor de Deus. Assim, todo mundo falando de Jesus, falando de você. Mas, cara, eu quero ter uma experiência genuína, porque todo mundo falando de Jesus, mas eu não conheço Jesus. Eu falei literalmente isso na oração. Assim, eu quero ter um encontro genuíno, eu quero saber que realmente né, isso. Aí foi, de repente, que eu tava lendo e, de repente, o livro de João, o Evangelho de João, e caiu minha ficha, né? Aí o cara veio uma coisa assim, que era descontrolada. Tipo, que eu liguei pra Diana, né, minha esposa, né, hoje, na época eu tava namorando ela, assim, gata, agora eu entendi, Jesus morreu por mim. Aí, o que você tá falando? Assim, Jesus morreu por mim. É doido, Qual Jesus? Tá, eu sei, e aí? Aí eu falando, Jesus morreu por mim, e eu só comecei a falar isso. E a partir daí começou a caminhada, né, essa nova jornada do evangelho, né, a ponto de, por exemplo, eu chegava lá, de chegar no serviço e começar a falar de Jesus e todo mundo querer parar pra ouvir. E ninguém entendia, né? Tipo, nossa, eu não sei, porque quando você fala, vem uma coisa diferente que até eu me arrepio, mas eu não sei o que é, entende? A gente entende assim, me dá uma coisa boa, né? De caso emocional. Mas não, era uma coisa que realmente era diferente dessa coisa boa. Era algo espiritual mesmo, que nem eu conseguia explicar. E de repente essa conversa me levou, por exemplo, lá no meio da faculdade, conversando mesmo papo, o pessoal falou assim, vamos lá. Você tá onde? Nossa, queremos te ouvir mais, cara. Nós vamos sair, um dia era num bar lá. Assim, vai a parte mais polêmica agora, né? Assim, foram no bar lá, assim, vem cá, eu quero ouvir mais. Aí eu fui lá com os caras, virou uma rodinha no bar, assim, dentro do bar, sentado, os caras bebendo cervejona lá, e eu na minha Coca-Cola lá, né? E pode falar marca? Não sei, agora foi. Pode, pô. Agora já foi. Patrocina. E falando e perguntando a respeito sobre vivência, literalmente essas polêmicas que tem hoje, eu explicando à luz da palavra e tudo, e nossa, cara, e tal. Cara, eu quero ter esse encontro e tal. De repente, um amigo meu falou assim, cara, tudo que você falou é muito bom, cara. Vamos lá comigo, vai ter um negócio na maçonaria, vamos lá. E eu peguei, aí eu... Cara, o Espírito Santo me deu um impulso, assim, vai. Aí eu fui. Cheguei lá, né? Lógico, eu levei a Diana comigo no dia. Aí ela participando lá dos ritual, lá vem lá dos trem deles lá, e a Diana morrendo de medo. Tá repreendido em nome de Jesus, tá repreendido em nome de Jesus. Foi engraçado. E aí, depois Aí depois foi um momento que terminou e foi um momento pra descontração e me chamaram lá sei lá o que, grau, não sei quantos lá, pra conversar comigo, né? E ele me mandando as perguntas de debate, eu falando aqui numa boa. E de repente eu tirava o foco desse debate e falava sobre Jesus. Até que ele falou assim, cara, faz parte da maçonaria? Faz? Aí eu... Não, obrigado. Não faz muito... Porque eu, pelo menos dessa loja que eu fui, falava muito sobre o universalismo, né? Sim. Tipo, eu não creio no universalismo. Eu creio que existe o Deus único de Israel,
né? Que Deus encarnado, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou o terceiro dia, né? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, não, obrigado. Um beijo, um abraço. Cara, mas uma polêmica isso, porque eu acho super certo, lógico, quando você sabe da sua fé, quando você tá afirmado e tudo mais, de você ir em lugares que a maioria dos cristãos não vão, né? Porém, tem gente que acha isso que é errado e tudo mais, que, nossa, olha só, ele tá lá na mesa tal e não sei o quê. Como hoje você, como pastor, como que você vê isso? Como que você interpreta isso? Porque tem muitos jovens que sentem vontade de ir para certos lugares, né? Festa, boates e tudo, mas não vão por medo, por insegurança, de alguma coisa. Você hoje, como pastor, como literalmente que cuida de uma igreja e tudo mais, como que você vê isso e como que você aconselha os jovens que querem isso, que querem viver assim, fazendo isso e tudo mais? Essa é a parte da responsabilidade também que a gente tava tocando lá atrás. Lá atrás. Porque uma coisa é eu passar o princípio que a Bíblia diz Sim. que tá escrito, outra coisa é eu, por exemplo, falar de costumes que a Bíblia não explica e eu tenho que explicar, né? Tipo assim, isso faz muito parte da história da igreja brasileira, da história da igreja no geral. Assim, por que as igrejas se isolaram dentro de prédios, né? Sim. Por que a igreja... Cara, é engraçado. Sempre quando a gente olha na história da igreja, aqui no Brasil, eu consigo perceber que a própria igreja brasileira não conhece a sua história. E é por isso que sempre repete os mesmos erros. Sim. Né? Vira um ciclo insano. Vicioso. Literalmente. Por exemplo, a igreja, sei lá, uns 200 anos atrás, teve esse erro. E aí eles corrigiram. Aí voltou a acontecer. De novo. Então, assim, é lógico que eu com muito temor eu explico isso para os jovens, né? Primeiro, a pessoa precisa... A gente debateu muito isso nas aulas. Porque eu fui falar... Tá tendo a aula sobre evangelismo, né? Sim. Então, o oposto de evangelismo... Até o século X, né? Porque teve o novo monasticismo. O oposto de evangelismo é monasticismo. Porque o evangelho, no final de livro de Marcos, Jesus fala bem assim... Tendo ido para dentro do mundo... Proclamai o evangelho. Tô falando isso na versão própria? Não, tô falando realmente da tradução dos originais, né? Sim. Que a gente puxou dos originais e traduzimos juntos lá na sala. O que significa isso? Profundidade. Então, assim, enquanto eu tô indo para dentro do mundo e não fora do mundo. O monasticismo, eles decidiram se isolar depois que toda a igreja estava corrompida por dentro. Tava uma bagaceira lá na Europa. No século X, século IX, X. Aí o que eles decidiram? Eles decidiram sair do meio da sociedade. E eles chamaram isso literalmente de morte para o mundo. Então, eles se isolaram em monastérios. Então, a gente repete isso, mas de uma maneira como? Ideológica. Tipo, a igreja se isola dentro daquele prédio de 4 paredes, se bem que lá dentro já tá falando, né? O tal tema, nós precisamos ser uma igreja além das 4 paredes. Justamente que é uma luta contra esse monasticismo. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue entender, observar que, pelo menos do meu ponto de vista, os membros da igreja não estão prontos para evangelizar. Porque eles estão muito imaturos espiritualmente. Então, no contexto de quem está dentro observando do que o outro irmão faz, e literalmente o que o irmão faz e por que ele faz. Porque existe algo subentendido de uma pessoa que, por exemplo, se diz cristã chamado para evangelizar para o mundo, mas ela é imatura espiritualmente. Aí ela vai evangelizar lá dentro da bagaceira e se perde lá dentro. Pô, eu não vou levar uma pessoa assim. É lógico que Paulo... Ele ia no meio da população. Ele ia para a população. Ele não implantava uma igreja e falava, vem para a igreja que aqui é lugar de Deus. Não, ele não fazia isso. Ele, literalmente, ele proclamava o evangelho onde ele estava. Então, ele ia para a faculdade, onde pregava lá materialismo. Não, materialismo naquela época não tinha, porque era considerado ateísmo isso. Tanto é que, se não me engano, eu não lembro qual filósofo que morreu, porque acreditar que o universo... Não, enfim, isso é papo nerd, deixa eu pular esse assunto pra lá, esquece filósofo. Mas enfim, ele ia pra meio da faculdade, Paulo ia lá no meio do templo, lá em Atenas, né, um monte de templos, um monte de ídolo lá, ele ia pra aquele campo, né, e ele evangelizava e as pessoas criam nele e ele ia. Cara, ele tava no meio, na cidade de Éfeso, ele tava literalmente quase dentro de um culto da deusa Diana lá, da Ártemis. Então, ele lá dentro expulsou no meio da bagaceira, expulsou um demônio de uma mulher e foi curada. Foi um milagre, um sinal, né? E aí,
Aí a gente consegue perceber o tanto que os irmãos estão imaturos espiritualmente, eles não estão prontos para evangelizar, não estão prontos. Então, assim, nesse quesito, eu falo o seguinte, pastor, né, me perguntaram lá, então quer dizer que eu tenho que ver o meu irmão lá e tal, e ele tá, né, eles colocam, nossa, no debate eu vi muita deturpação da palavra, por exemplo, tá sentando em rodas os escarnecedores, aí cara, a Bíblia não fala sobre isso, né? Os originais, quando a gente puxa nos Salmos, né? Fala a respeito dos Salmos, capítulo 1, falando sobre isso. Cara, ele tá falando literalmente dos escarnecedores, que tá falando do contexto israelita, né? Eles conheciam a Deus. Então, como assim senta na roda dos escarnecedores e eles conhecem a Deus? No caso, é totalmente o contrário o contexto histórico. O contexto do texto que é totalmente contrário do escritor do livro de Salmos. Então, ele tá falando assim... escarnecedores ali numa roda em que as pessoas conhecem a Deus, são israelitas, eles sabem quem Deus é, sabem quem Yahvé é. Então, naquele contexto, ele falava o seguinte, aquelas pessoas que sentam ali pra ficar fazendo o quê? Falando mal de Deus, falando mal literalmente mal da lei de Moisés, falando mal do governo estabelecido, tipo, é nesse contexto, entende? Que o rei Davi queria fazer, na não confiança do Senhor. Porque tanto é que ele já tá falando, aquele que... tá falando muito sobre encontrar um refúgio no Senhor, tá falando aquele que medita na palavra do Senhor, e aí ele entra em contraste logo em seguida falando dos escarnecedores. Então, pelo contexto, a gente consegue entender quem são esses escarnecedores. São aqueles que não procuram um refúgio no Senhor, são aqueles que não gostam da palavra, nesse sentido. Entendi. E aí, num bar, então, não seria um escarnecedor, né? Mais ou menos nesse contexto. É engraçado até mesmo que eu estava lendo em 1 Coríntios, já não me lembro, já esqueci qual é, acho capítulo 10, se eu não me engano, Paulo fala o seguinte, se no meio de vocês estiver tendo um irmão que é literalmente um raparigueiro, né? Você é um cara raparigueiro, né? O cara aquele irmão, ele é perverso, ele trabalha com imoralidade sexual ali dentro. Imoralidade sexual no sentido do porneia não é no sentido que vai lá e sai fornicando com um monte de irmãzinha na igreja. Não é só isso. Moralidade sexual, a porneia no contexto... no contexto geral. Muito tudo, geral, então entendi. Pornografia, exibicionismo, voyeurismo, então aquele irmãozinho gosta de ficar vendo as mulheres rebolando, enfim. É nesse contexto que ele fala. Então assim, se você tiver um irmão desse jeito dentro da igreja, a palavra do Senhor é bem clara. Paulo foi bem claro para a igreja de Corintos. Se afaste dele, não ande com ele, né? Mas ele fala o quê, ao contrário? Ele fala o seguinte, olha, mas eu não estou dizendo para vocês fazerem isso para aqueles que não são cristãos. Para aqueles que não são cristãos, vocês têm que andar com ele. Porque o Senhor nos chamou para estar no mundo, com essa pessoa que não é salva. Então, é muito engraçado que dentro da igreja nós temos que nos afastar desse tipo de pessoa, né, expulsar essa pessoa. Até mesmo Jesus é bem mais profundo. Considerar como gentil ou publicano, né? Tipo, e Paulo, ao mesmo tempo, chama a gente para poder estar no meio dele, no meio do povo. Né? Então, assim, deu pra entender em relação ao que eu tava querendo dizer? Não, sim. Existe uma... Tem uma diferença entre o que as pessoas dizem ser e o que realmente é, entendeu? Isso. Mas agora, se você falou algo aí que vai ter muita gente vai falar assim, meu Deus, então tem que expulsar antes de se expulsar, o que deve ser feito, assim, entendeu? Porque tem muita gente que fala assim, não, então se o irmão vai fazer isso... Que isso, pastor? Você vai expulsar tantos membros, entendeu? Lógico que antes disso tem que ser feito muitas outras coisas, não tem? Tem um processo que o próprio Jesus fala, que você, né? Chama várias vezes, entendeu? Chama uma vez e conversa com ele. Não te ouviu? Vai uma testemunha. Não te ouviu? Fala com a igreja. Não ouviu a igreja? Expulse-o. Considere ele como publicano gentil. Né? Então, assim, é lógico que hoje, justamente você falou, se eu considerar isso, todo mundo vai sair da igreja. Sim. Literalmente todo mundo vai sair da igreja. Mas qual é a chave aqui em relação ao cristão? É humildade. É reconhecer que ele precisa de transformação de vida. Sim. É isso que é o foco. Que é uma renovação constante até você morrer, entendeu? Assim, não é hoje eu tô renovado e pronto, acabou. Isso, não, é todos os dias, entendeu? Chama isso de glorificação, né? Isso. Glorificação. Aí, alguns chamam de santificação, mas outra linha entende como glorificação. Mas enfim, o processo é o mesmo. Então, assim... A gente percebe que quando um irmão peca, né, a pessoa tem que ir lá conversar com ela. Hoje em dia, é complicado, porque quando a pessoa peca, a primeira coisa que faz é levar pro pastor. Cara, dentro da igreja, acho que foi essa uma dificuldade que eu tive com os irmãos, porque para eu poder ensinar isso. Não, você tem que cumprir o que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala? Você tem que ir lá no irmão. Não é falar pra mim, isso é fofoca.
Tá fazendo fofoca. Você já tá fazendo um pecado com outro pecado, pois entendeu? Aí chegou um momento que alguns irmãos faziam com tanta frequência que eu tive que chamar a atenção mesmo. Olha, você tá pecando. A palavra do Senhor tá falando que é fofoca isso aqui. Você não sabe o que tá acontecendo. Né? Tanto é que a gente, na hora da aula, a gente debateu alguns relatos de casos. Considerei, por exemplo, dois jovens solteiros, homem e mulher, né? Tem que falar isso agora, né? Mas enfim. Andando na praça pública durante a tarde fazendo caminhada. E um irmão enxerga e leva para o pastor falando que viu os dois publicamente andando sozinhos na praça. Entende? A gente consegue... Aí nesse contexto começou a surgir o debate. Né? Qual é o problema aqui, gente? Qual é o problema aqui? O que vocês vão fazer nesse contexto? Aí os irmãos foram falando, né? Assim, nossa, o que tá acontecendo? Assim, não, primeiro você tem que ir lá e conversar com eles. O erro aqui foi o irmão que levou direto pro pastor. Isso é fofoca. E outra, os dois jovens são solteiros. Eles podem muito bem andar juntos. Aquela questão que a gente tem que também estar acompanhando perto já é o outro lado da moeda, né? Respeito da imoralidade sexual. Porque se cair, meu irmão, aí já é outro pecado. Aí já é outra coisa também, entendeu? Mas até então, nesse contexto... Não, é homem e mulher, os dois são solteiros. Tá andando numa praça de dia sozinho, então... Acontece também que, quando a gente olha o contexto histórico da igreja primitiva, né? Nas origens do cristianismo e a igreja moderna, a gente consegue observar o contexto totalmente diferente. Sim. Por exemplo, a igreja moderna é muito individualista. Muito, muito individualista. Enquanto a igreja, no cristianismo das origens, assim, na origem do cristianismo, a gente consegue observar uma igreja mais, mais em comunidade, Sim. né? Tô falando comunidade, em nome de Jesus. Tem uns doidos teólogos que acham que é comunismo. Misericórdia, não é. Comunidade, galera. Comunidade, não é comunismo. A igreja não prega comunismo, não prega socialismo, não tem isso. Aí, o que acontece? Que lá dentro da igreja, todo mundo confessava o pecado no meio da igreja. Imagina confessar o pecado, seu pecado no meio da igreja. Entendeu? Então, assim, é por isso que, assim, existe uma linha que ela precisa, eu não sei se eu posso dizer resgatada, porque do contexto que a gente vive, é bem complexo, né? Mas, é muito estranho, porque é individual, mas ao mesmo tempo pública por causa das redes sociais, mas no contexto em apresentar os seus defeitos, porque virtudes a gente vê por aqui, agora defeitos a gente não vê. E quando aparecem os defeitos, a pessoa muitas vezes não tem essa flexibilidade de pedir perdão, né? Assim, saquei. Tá, agora uma pergunta que eu escuto muito e queria que você falasse dela, né? A pessoa que ela entende que tem um chamado de ser pastor e tudo mais e quer isso, qual que são os primeiros passos que você daria de conselho pra ela também? Então, cara, tem uma frase que o pastor Márcio falou pra gente na reunião semana passada, que ele falou assim, olha, meu Deus, até esqueci, eu tenho até mesmo que pegar e ler aqui. Ele falou uma coisa interessante a respeito disso. Calma que eu vou lembrar aqui. Vai lá, que eu Se vou der um colocar um tererê tempinho aqui. Não esquenta não. Cadê? Aqui. Às vezes pensamos que precisamos ter tantas qualificações naturais. Tem que falar igual ele, né? Assim, meu filho. Às vezes pensamos que precisamos ter tantas qualificações naturais. Mas devemos buscar, mas não é ela que nos move. Né? Tipo assim, o que nos move é o chamado que o Senhor nos deu. Então, a pessoa, por exemplo, acredita assim, não, o chamado Deus me deu. Então, eu vou mergulhar com tudo. Mas é literalmente o que o pastor Márcio estava falando. Né? Que, assim, são dois pontos, assim, que é o seguinte. Sim. Olha, eu quero ser pastor, então eu vou fazer teologia para ser pastor. Né? Eu vou estudar, fazer um seminário para ser pastor. A outra coisa é no sentido de Deus me chamou e eu preciso melhorar aquilo que o Senhor me chamou. Então, assim, tem algumas pessoas que querem ser, mas não são chamados e se especializa para ser, né? Achando que aquela qualificação vai te colocar numa posição. E tem aquelas que foram chamados pelo Senhor, que se ele se posicionar, ele consegue ser, mas precisa entender que aquela qualificação que ele vai começar a fazer é pro aprimoramento do serviço. E não como, tipo... E não como assim... como é que pode dizer? Eu tenho que fazer para me tornar. Sim. Né? Nesse sentido que o pastor Márcio falou. Aí, nesse ponto que vem meu conselho. Né? Assim, Deus te chamou, em primeiro lugar,
Ou é uma coisa que você quer ser porque você vê o pastor bonitinho postando coisa no Instagram? No Instagram. Primeiro, Deus que tem que te chamar. Segundo, se Deus te chamou, você precisa estudar sim. Eu aconselho muito, né? Você quer ser pastor, você tem que fazer um seminário, você tem que estudar, você tem que se preparar. Porque não é fácil, não é fácil. E durante toda a sua caminhada, você vai buscando sua qualificação também, né? Não significa que você vai parar de estudar depois que você terminou o seminário. Você tem que continuar se, né? E o outro lado que eu vejo muito é a pessoa não foi chamada, aí porque ela viu tal pastor postando coisa linda, maravilhosa, ela falou, não, eu quero ser. Essa pessoa, o que você fala pra ela? Fala assim, é que nem eu vejo muito, cara, missões. Meu Deus, vai lá pra África, vai pra outro país, mas eu quero lindo, maravilhoso, eu quero ser. Mas ele não foi chamado pra isso. O que você falaria pra ele? Então, essa parte, assim, o proclamar o evangelho, isso é uma ordem do Senhor, quando a gente olha os originais em Marcos. É uma ordem, não é assim, você foi chamado para proclamar o evangelho, né? Não é um para cada um, ele chamou para todos como ordem. Agora, na prática de missões, eu já vejo que é mais uma... No caso de ir para outros países, tá aquela coisa mais, aquela coisa maravilhosa, eu vejo que é mais um... Como é que eu tenho a palavra, já esqueci, é um proselitismo. Sim. Assim, um proselitismo para você procurar uma agência missionária, fazer o curso daquela agência missionária e ser enviado para o país que a agência missionária está te direcionando. Né? Entende? Nesse foco, né? Por isso que existe aquele detalhe, por exemplo, igual seminários teológicos que vivem aparecendo no YouTube, né? Principalmente de linha reformada, falando, faça seminário teológico, olha só o que a palavra diz. Né? Às vezes, realmente, estudar a palavra porque a pessoa quer, porque ela quer buscar, isso é essencial. Mas existem pessoas que entendem que aquele chamamento é só para pastor. Né? Ah, não, é porque o cara vai ser pastor. Né? Deu para entender mais ou menos? Sim. Então, a pessoa às vezes não tem chamado para ir para a África, né? Mas ele tá seguindo que ele não caiu a ficha, que é um proselitismo, tá ligado? Pra uma coisa que ele não foi chamada pra aquela questão de ir lá pra África. Às vezes ele só seguiu o proselitismo porque ele viu que era bonito. É o mesmo contexto do pastor. O pastor viu, seu sonho, eu me vi pregando pra multidões, 14 milhões de pessoas, lotando e tudo mais, mas cara, Deus ele foi te chamado chamou, pra outra coisa. Ou você viu aquilo que é bonito aos olhos, né? Aí entra aquela questão de literalmente dos lobos da pele, né? Com a pele de cordeiro, né? É aí que tá, literalmente, tem que ter um chamado, uma evidência, entendeu? Uma evidência mesmo, um chamado de Deus que a gente olha. Realmente, essa pessoa foi chamada. É uma coisa realmente sobrenatural que a gente consegue descrever. Eu creio muito que cada pessoa foi chamada para algo, com certeza. Tem uns que foram chamados literalmente para ser pastor, tem uns que foram para outra área, mas independente da área que você foi chamado para, seja médico, seja professor, seja empresário, seja qualquer coisa, ali é o seu campo missionário, é ali onde você tem que falar da palavra de Deus, independente se é aqui em Palmas ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, independente da área que você for chamado, você tem a oportunidade de falar da palavra de Deus, entendeu? É isso que eu acho que eles não entendem e acham muito bonitinho ver aquilo e eu quero aquilo, entendeu? Isso é uma coisa que isso está ligado muito ao Pacto de Lausanne, né? Que é 1939, que eles juntaram na Suíça, né? E eles decidiram ligar essa missão integral. Que é tipo assim, é que ele abre mais o leque do evangelismo. Você não precisa mais procurar uma agência missionária para virar e ser enviado por essa agência para poder pregar num país. Então, o evangelismo ele aumentou o leque. Você tem que evangelizar na sua rua, no seu vizinho, na sua casa, com a sua família. Na sua família, ele abre o leque mais. E aí entra uma frase... Nesse movimento entra muito Billy Graham, John Stott, muitos outros em relação ao evangelismo. Né? Esse contexto de evangelismo, essa missão integral do Pacto de Lausanne, né? E aí o pastor Márcio fala muito isso. Assim, olha, meus filhos, vocês são a vida, o chamado, o serviço que vocês têm de pastor, não é de tempo integral, é de vida integral. Você às vezes está servindo ao Senhor sendo professor, você está servindo ao Senhor sendo médico, você está servindo ao Senhor no contexto de levar o evangelho. Porque nós temos que... Cristão que é cristão leva o evangelho. Paulo é muito claro, nós somos cartas vivas, né? E selados pelo Espírito. E se eu sou uma carta, eu tenho uma mensagem. Qual a mensagem? O evangelho de Cristo. O homem estava perdido e crendo na obra da cruz é salvo. Pronto. Então, assim,
é esse que é literalmente o pacto integral, a missão integral do Pacto de Lausanne. Infelizmente, aqui no Brasil, literalmente por conta de comunismo mesmo, na década de 60 e 70, já tem a gente tem debatido muito isso também no evangelismo, né? Nos nossos cursos. Por exemplo, a missão integral que a gente tem, ela é uma missão integral latino-americana distorcida, que tem que ser o pobre. É só o pobre. Então a gente só chega, entrega a cesta básica pro pobre e vai embora. Não tem evangelho. Então, assim, então até mesmo na maneira do evangelismo, como nós estamos tratando dos nossas ação social dentro da igreja, a gente está começando a trabalhar isso. Porque quando a gente olha o evangelismo na história da igreja, a gente consegue observar do 1º século até o 10º século que ia o monge, ou então ia o apóstolo, né? Até o local, pregava o evangelho, as pessoas recebiam... começavam a crer em Jesus Cristo, ali fundava e fixava uma igreja, e aí começava o desenvolvimento social, assistência social, e começava a atender, e mais pessoas iriam ajuntando na medida que o Senhor ia acrescentando, entende? Então, agora hoje não. Faz o quê? Vai lá na comunidade, entrega a cesta básica, posso orar por você? Ora pela pessoa e vai embora. Pô, velho, é uma coisa totalmente ilógica, entende? E aí, tanto é que eu tava conversando, nós enviamos um irmão, nós ajudamos, inclusive, pra ele ir para um lugar de curso de missões, né? Muito conhecido aqui no Brasil. E nós enviamos, nós pegamos o valor, demos pra ele e vai, meu filho, pode ir. Vai com Deus. Vai com Deus. Chegando lá, ele me ligou, frustrado. Pastor, eu preciso conversar com o senhor. Assim, o que foi? Eu tô muito frustrado. O senhor tá abrindo as portas para eu ir pra Espanha, mas eu não quero ir pra Espanha. Assim, mas por quê? Assim, eles são ricos, eles não vão ouvir minha mensagem assim, você tá ficando louco. Esse evangelho não é pra pobre, não. O evangelho é pra todas as criaturas. É bem claro, né? É pra todas as criaturas, né? Independente... Dependendo do tradutor, é para cada pessoa, para todo mundo. Então, assim, não pode pensar. É justamente essa missão integral latino-americana que quebra o nosso objetivo de proclamar o evangelho, né? Então, eu vi um vídeo, se eu não me engano, foi do Douglas Gonçalves, né? Ele fala, cara, a sua nação talvez é o campo de futebol, porque lá tem o jeito de falar, o jeito de andar, dialeto próprio. Então, a sua nação vai ser aquela dali. Então, temos várias nações, seja no seu bairro, seja na sua cidade, seja aonde for, entendeu? E, Lucas, pra gente finalizar aqui, senão nós vamos ficar horas e horas aqui. Pra mim podia ficar horas e horas, que é bom demais. E já fica o convite pro próximo também, que eu quero trazer você e o Cris também pra gente falar sobre jovens e tudo mais, sabe? Então, fica pro próximo também já fica aberto. Mas eu queria que você deixasse alguma mensagem, alguma coisa que você quer falar, principalmente pro público jovem, que é o meu público mais forte, né? Não criança, mas jovens, que já tem um entendimento maior um pouco. Alguma coisa que você queira falar, que você vê como falha, dificuldade ou coisa boa, mas que você quer falar pra eles, entendeu? Como alerta, como alguma coisa, não sei. Agora é só a hora. Já é pra dar porrada em todo mundo. Sobre casamento, vamos falar sobre casamento. Tá, primeiro ponto. Sobre estilo de vida, primeiro ponto, casamento. Cara, as famílias precisam voltar o foco pro cuidado do filho, porque mudou o contexto de filho. Então, seu pai fala para ter o melhor emprego, a melhor casa, mas esquece que você um dia... Esquece de te preparar para ser um pai. Ou então esquece de preparar para você ser uma mãe. Segundo ponto, sobre relacionamento, escolha de relacionamento, né? Então, essa dificuldade também. Você não pode olhar só a parte física, né? A parte porque é nesse lado que vai a promiscuidade. As mulheres escolhem os homens pelo padrão, né? Do como ele vai, né? A sua performance, né? Sexual, né? Sim, as suas experiências sexuais. E esquece de considerar o lado econômico, físico e familiar. Descubra como é que ele é em casa com a mãe, com os pais. Descubra se ele tem um momento devocional, principalmente temor de Deus. Se ele tem temor de Deus, isso é importante. Se você é cristão, em nome de Jesus, não faça namoro evangelístico. Isso não existe, isso é antibíblico, porque a palavra é bem clara. Julgo desigual. Não façam isso, pelo amor do Senhor, não façam isso. Olha o corte. Outro ponto. Homens, observa como que ela age nas redes sociais, né? Observa como é que ela age nas redes sociais. Se ela ficar fazendo exibicionismo em TikTok ou Instagram mostrando corpo, pula fora. Segundo ponto, veja se ela teve muitos parceiros, pula fora.
Terceiro ponto, é uma moça que tem temor do Senhor, isso é essencial. Tem temor do Senhor, maravilha, é uma ótima pessoa. Outro ponto, veja o contexto dentro da família dela. Então isso é essencial. Então acho que é mais isso, porque a única dificuldade entre os jovens a mais é isso. E outra coisa, homens, sejam homens de palavra. O que você falar, tipo, você tem que cumprir. Você não pode ser uma pessoa de meia verdade, não. Você tem que falar o que você cumprir. Ser homem mesmo. E mulher, respeite se você casar ou se tiver um namorado. Tenha respeito. Porque tá tendo literalmente uma troca de valor. O homem vira bundão e a mulher quer ser dona do mundo. Então, porque o homem nunca foi dono do mundo, mas ele tem que aprender a cuidar da esposa, né? Amar a esposa. E aí ele não consegue. A mulher deve respeitar o marido. Não é literalmente uma escrava, não tô falando isso, mas é respeitar o marido, né? Então, assim, dos jovens que não tá tendo isso, e não tá tendo, e que tá sendo dificuldade pra mim pra cuidar dos casais hoje, é isso, justamente isso. Outra pergunta. Rapaz, pra mim pode começar até 7 horas da noite, eu gosto. Vai fluindo, só vai. Mas, pastor Lucas, eu sou uma moça, eu posto as minhas fotos, as minhas coisas, eu não vejo como erro e tudo mais, mas eu vejo que eu preciso mudar. O que eu faço? Primeiramente se converter, né? Que nem o pastor André fala. Mas tem você não é crente, não. Mas tem muitas que são crente, entendeu? Esse que é o ponto. São dois quesitos. Se a pessoa quiser transformar, né? Ela precisa entender o que é ser cristão antes de tudo. Eu tive também um problema recentemente relacionado a isso. Aí, assim, eu teve um momento que eu fui ponderando, né? Minha irmã não tá certo. Minha irmã não tá certo. Aí outro líder chamou atenção, não tá certo. Aí, mas isso é a minha liberdade. É a minha liberdade. Tem essa né? Acredita que libertinagem sexual é a liberdade. Essa é a liberdade que o mundo prega, né? É o que o mundo diferente. É diferente, totalmente diferente, né? Então, na última vez que eu fui chamar atenção, eu falei assim, minha filha, você não consegue entender. Eu fui bem duro, até a Diana falou comigo, meu bem, ela vai sair da igreja. Eu tenho que dar meu papel. Quando Jesus voltar, eu vou ser cobrado. Eu falei assim, minha filha, você não entende que você está praticando imoralidade sexual? Eu abri a Bíblia para ela. Os imorais não herdarão o reino dos céus. Imoralidade sexual o quê? Você acha que é só ficar pegando um monte de gente? Não, imoralidade sexual inclui também exibicionismo. Você está exibindo seu corpo. E se você não transformar isso na sua vida, você vai pro inferno. Você tem noção do que é isso? Você não vai ter salvação. Você precisa ter... E as pessoas olham pra você e já não te vejam como uma pessoa do Senhor. Algumas pessoas te enxergam como promíscuas. Uma pessoa no seu Instagram falou que você era gostosa e você curtiu. Entendeu? Eu falei desse jeito, bem curto e grosso. Tem que falar. Então, essa pessoa assim, eu entendi, pastor. Assim, aí, pra dar um estalo, entende? E precisa disso. Se a pessoa não gostou e saiu da igreja, trate como gentil publicano, infelizmente. Né? Mas você, como pastor, você fez o seu papel. Fiz o meu papel. É lógico, isso depois de um longo processo. Com certeza. Assim, nós tivemos... Isso enquadra, em relação a disso, enquadra em qualquer pecado. Né? E não somente a isso, de exibicionismo e tal. Lógico que cada um dos irmãos, todos os irmãos têm os seus pecados, todos são tratados no sentido de, meu irmão, vamos junto, vamos caminhar junto para você sair dessa vida, porque já foi claro pela palavra que aquilo não é certo. E foi claro pelo Espírito Santo habitando no coração da pessoa que a pessoa precisa de transformação e de arrependimento. Né? Tem que ter esses dois pontos. Se for só no caso, você não pode fazer e não tiver o Espírito Santo para dar tipo, meu Deus, eu preciso me arrepender do pecado, não dá certo. Né? A pessoa... Entendi. Então é isso. E o homem? O cara não tem um serviço, não tem um preparo psicológico de nada e quer casar, namorar, tá nas pressas, meu Deus, eu preciso. Aí posta foto saindo direto, não tem uma renda, não tem nada, posta foto sem camiseta, posta foto de todo jeito. É uma das mesmas falhas nos dois contextos extremos, assim, né, e tudo mais. O que você falaria pra ele? Isso é literalmente, a gente consegue observar uma disfunção familiar. Sim. Né? Literalmente, disfunção familiar. É aquele negócio. Hoje em dia eu não falo pra jovens. Quando tem um jovem de 18 anos a 25, eu chamo eles de adolescente quando tem esse comportamento. Assim, vocês não são jovens, vocês são adolescentes. Ah, pastor, mas eu tenho tal idade. Assim, mas você tá vivendo como adolescente. Que adolescente não quer responsabilidade, ele quer só curtir a parte boa da vida e não passa para a próxima etapa da vida da responsabilidade e a vivência
no melhor para a sociedade. Então fala assim, a primeira coisa que eu falo pro homem, rapaz, você tem que largar de ser bundão. Sim, você quer casar com essa guria? Quero. Moço, como é que você vai sustentar a sua casa? Me fala. Ah, não, pastor, eu vou fazer uns bicos aí e tal. Assim, tá, beleza, e aí? Você só vai viver nisso? É lógico, existem alguns casos que realmente a pessoa é uma boa trabalhadora e consegue sustentar bem a casa e ficar rico. A gente tem várias evidências. Mas é porque, a maioria das vezes que a gente observa esse perfil, é porque viu no papel do pai. O pai na casa colocava isso. Se não fosse assim também, quando o pai é ausente ou é divorciado, a própria mãe fala isso. Que você tem que estudar, você tem que trabalhar. Não, você não vai pra festa, você vai trabalhar, você tem que estudar, vai estudar agora, entendeu? A gente observa que tem uma disfunção familiar ali. Sim. No caso, quando o filho é assim, é literalmente começar uma linha de discipulado e olhar, né, o papel dele como homem, resgatar esse papel do homem que talvez pela família dele não tenha, ou então por más companhias, acabou distorcendo isso. Sim. Então tem que olhar para a luz da palavra. Primeiro, antes de tudo, saber se realmente a pessoa salva. Você precisa ter uma certeza se a pessoa salva, senão... Porque existem líderes hoje que querem produzir frutos do Espírito Santo de pessoas que não são salvas. Isso é um absurdo, não tem como. Porque o fruto do Espírito Santo é produzido pelo Espírito Santo. E não pelo que eu vou impondo pro cara. Você tem que produzir paz, você tem que produzir alegria, você tem que produzir longanimidade. Não é assim, cara. Isso aqui é produzido pelo Espírito Santo. Igual as obras da carne. Tá tendo muita produção das obras da carne, tem alguma coisa errada. Se não se reproduz as obras da carne, se arrepende por esse fruto, tem alguma coisa errada. E é nesse contexto que a gente precisa avaliar se tem salvação. Se não tiver salvação, é um esforço e que pode acontecer 2 pontos. Ou você vai se desgastar demais para produzir uma pessoa que vai acabar abandonando a igreja, ou então você vai produzir um religioso. São desses 2 focos. Então é nesse ponto, independente do homem e da menina. Senão não vai dar para chamar no chincha. Igual, por exemplo, tivemos um caso, por exemplo, que ele era trabalhador demais da conta. Mas, por exemplo, ele não quer tomar a posição de casar e fica se envolvendo com várias garotas na igreja. Aí o cara, olha só o que você tá fazendo. Cara, eu fui duro também nesse dia. Assim, cara, você é um promíscuo. A Bíblia é bem clara sobre isso. Tá ali, tá escrito assim, ó. Eu falei pra ele desse jeito. A Bíblia tá escrito que isso é promiscuidade, você é um promíscuo. A palavra tá falando isso aqui de você. Entendeu? Esse cara já foi diferente. Ao invés de ter arrependimento, ele decidiu abandonar. Então... Você vê os 2 lados também, exatamente, entendeu? Existem 2 lados. Então, assim, se não tiver o arrependimento de pecado, não faz sentido. Não faz sentido você tá ali batendo em cima, porque também não vai adiantar nada, né? Acho que isso aí deu pra esclarecer muita coisa. Porque deu. Gente, é um tipo de assunto esse, principalmente, que trata de jovens e tudo mais, se a gente for falando, vai. Se for de jovens... Não, se for de jovem principalmente, entendeu? Mas, beleza. Lucas, deixa suas redes sociais, como é que te acha, como é que te encontra e tudo mais. Fala aí. Você pode me encontrar pelo Instagram da Lagoinha, né? lagoinhapalmas.to, @lagoinhapalmas.to no Instagram. Pode falar comigo também no meu perfil, que é Lucas Veiga Oficial. Tá lá bonitinho, é só falar comigo na mensagem. Nós sempre estamos disponíveis a conversar, sempre, qualquer assunto. Até mesmo se você quiser fazer uma visita lá na Igreja Batista da Lagoinha e quiser conversar comigo também. Fica onde? Fala também. Igreja Batista da Lagoinha de Palmas. Você pode pesquisar no Google, no Maps, no WhatsApp também aparece. Igreja Batista da Lagoinha de Palmas. Fica na 108 Norte, 106 Norte, Alameda 18, lote A04. Fica ali atrás tem um campo de futebol de areia lá agora, lá, né? E tudo fica mais. Do lado ali. Isso, também. isso. De frente ao Casa Bela ali, né? Eu vou fazer assim também, qualquer coisa, se você não achar lá, vou deixar os links aqui embaixo. E muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Vamos trazer ele com certeza mais vezes para fazer outros temas, mesa redonda, falar sobre outras coisas. E beijão no seu coração, Lucas. Brigadão. Um cheiro no cangote de vocês e tchau, tchau. Deus abençoe, um beijo e um queijo.